Olá a todos, então vamos iniciar mais um Momento com Deus, o primeiro momento com Deus de 2023, que sejam todos os momentos de 2023 na presença de Deus, Deus no comando da nossa vida, tudo dá certo. Então nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, nós já estamos no capítulo 18 e hoje nós vamos ler todo o capítulo 18 junto e refletirmos juntos. Então vamos lá. Começa assim: quem é o mais importante? Versículo 1. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. A pessoa mais importante no reino dos céus é aquela que se humilha e que fica igual a esta criança. É aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim mesmo. Então veja, aqui ele comparou a criança como o ser mais importante, que nós devemos ser como uma criança. Em que sentido Jesus queria falar como uma criança? Ele queria falar da pureza, da ingenuidade de uma criança pequena, 2, 3 anos, Ela é ingênua, ela não é vaidosa, ela não é orgulhosa, ela tem o coração puro, ela tudo ama, ela tudo perdoa, ela se encanta com todas as coisas pequenas, ela brinca com uma formiga e acha lindo aquela formiguinha caminhar. É a pureza de uma criança. E é assim que Jesus quer o nosso coração, que ele continue puro, ingênuo. É isso que Jesus quer. Continuando, o perigo do pecado. Enquanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Então veja, se alguém tirar alguém do bom caminho, é melhor que essa pessoa tenha sido morta com uma pedra no pescoço. Quer dizer que coisas horríveis acontecem para essa pessoa. Porque a gente tem que colocar as pessoas no caminho de Deus e não tirar, Versículo 7. Ai do mundo por causa das quais que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um de seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as 2 mãos e os 2 pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho do que ter os 2 e ser jogado no fogo do inferno. Então aqui o que Jesus queria dizer com essa metáfora, Ele fez uma metáfora que se um olho, por exemplo, te leva, é a causa de você pecar, de você ir para o inferno, é melhor que você retire esse olho do que ir com os 2 olhos para o inferno, Mas Jesus queria falou nesse sentido, uma metáfora forte, para a gente entender que a gente deve renunciar. Às vezes uma coisa que eu gosto muito, mas se essa coisa, essa ação, essa atitude não é uma atitude que vai me levar à salvação, eu devo renunciar, mesmo que para mim doa. Eu queria fazer isso, mas não é correto, então eu não vou fazer. Porque é melhor eu não fazer e escolher as coisas de Deus do que me perder por uma coisa fugaz, por uma coisa
passageira, por uma coisa mundana. Nós temos sempre procurar fazer as coisas transcendentes, as coisas que vêm de Deus, porque estas não passam, essas são permanentes, né? Então esse é o sentido. Continuando. A ovelha perdida, no versículo 10, diz assim: cuidado, não desprezem nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim, também o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se percam. Então veja, Deus ama a todos e Ele veio mesmo para o pecador. Que se nós não tivéssemos pecado, né, nós fôssemos pessoas todas boas, santinhas, Ele não precisava nem vir, né? Mas Ele veio para salvar. Não importa o que tu tenha feito, Deus está pronto para perdoar. Deus é misericordioso. Então, a gente sempre deve se voltar para Deus, porque Ele já está à nossa espera, todo dia. Continuando. O irmão que peca, no número 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se a pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que manda as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Então aqui fala sobre a pessoa, né, que pecar contra você. Se alguém falar alguma mentira, alguém te maltratar, você não recrimine ela na frente de todo mundo. Quando ela estiver sozinha, você fala com ela. Você prova para ela, através de testemunhas, que isso não é verdade. Mas se mesmo você provando, ela não aceitar isso, então aqui diz para considerar como um pagão, como uma pessoa que não crê, ou como um cobrador de impostos. Que esse cobrador de impostos, nesse tempo de Jesus, há 2000 anos atrás, era uma pessoa que não era digna de pertencer ao ciclo, né, dos amigos de Jesus, porque eles cobravam impostos injustos, eles faziam o mal, eles eram pessoas excluídas. Então você tenta 1, 2, 3 vezes, mas se a pessoa não te ouve, você exclui ela e continua o teu caminho do bem, o teu caminho da fé, e não vai atrás mais da pessoa para não se corromper com ela. Então, isso que quer dizer essa passagem. Continuando, no versículo 18, o poder de permitir e de proibir. Então, o que Jesus falou agora. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos, em meu nome, eu estou ali com eles. Então vejam, aqui é a nossa fé, né?
que se reforça nas orações. Por que rezar em conjunto? Por que pedir para aquele grupo de oração reze? Porque Jesus mesmo falou: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E se eles pedirem a mesma coisa com o coração, será feita pelo meu Pai, porque eu estarei no meio deles. Então ele levará esse pedido ao Pai. Então isso é lindo demais, né? Deus está sempre com nós, todo momento. Continuando, a última passagem deste capítulo é o empregado mau. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Então, com isso, Jesus queria dizer infinitamente, né? Porque o 7 na Bíblia é um número que representa o infinito. Então, sempre. Perdoar quantas vezes? Sempre. Porque sempre tu vai errar. Sempre tu vai ser pecador. É a nossa carne, né? É pecadora. E quantas vezes uma pessoa deve me perdoar? Quantas vezes eu quero o perdão de Deus? Todo dia eu preciso, né? Então, se eu preciso receber, eu preciso dar também, né? Continuando. Porque o reino dos céus é como o rei que resolve fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fosse vendido como escravo o empregado e a sua esposa e seus filhos, e fosse vendido também tudo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu o pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e, por isso, eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você devia ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Então veja, o céu e o inferno existem, né? Desde o início, né? Deus criou o céu e a terra. No céu, Ele está lá, nos esperando para uma vida divina, uma vida na sua presença. Mas existe o inferno também, para as pessoas que não fazem a sua vontade. E a vontade de Deus é que a gente perdoe, é que a gente ame, é que a gente seja feliz. Deus nos criou para sermos felizes, para perdoarmos e para nos ajudarmos. Então vamos pedir ao Espírito Santo essa força, essa fortaleza mesmo de espírito, para a gente poder perdoar, para a gente ser como uma criança ingênua, uma criança pura, uma criança que não tem orgulho, que não tem inveja. Porque vocês lembram uma criança, lembrem de uma criança pequena, ela brinca com todos, ela não escolhe a criança mais bonita, a criança que está mais arrumada para brincar com ela. Ela brinca com todos. Sendo criança, ela brinca. E nós escolhemos nossos amigos
Pela situação financeira, pelo poder, pelas roupas, pelo quê? Todos somos iguais perante Deus. Então que essa sabedoria do saber viver entre em nós pelo poder do Espírito Santo, que é só Ele que com essa graça pode nos levar a pensar de uma maneira sadia, de uma maneira correta. Peçamos a Deus essa graça. Ó, vem Espírito Santo, vem sobre cada um de nós e nos faz seus filhos. Assim seja. Amém. Então assim acabamos o capítulo 18. Fiquem todos com Deus e até o próximo capítulo.